Bom dia a todos. Nós somos alunos do oitavo semestre do curso de Ciência da Computação da Unip e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Pedro e eu vou iniciar falando a respeito do que a gente fez. O nosso trabalho é o monitoramento eletrônico e gerenciamento avançado com processamento de vídeo em tempo real para identificação de veículos e otimização do tráfego. O objetivo principal é desenvolver um sistema inteligente de monitoramento capaz de analisar imagens e vídeos em tempo real para detectar situações de risco no trânsito, como acidentes, congestionamentos ou obstáculos nas vias. A ideia é mostrar como a visão computacional, aliada à inteligência artificial, pode ser aplicada de forma prática para melhorar a segurança e a fluidez das vias urbanas, auxiliando tanto as autoridades quanto os cidadãos. Agora, para a gente poder entender melhor o contexto do trabalho, a gente tem que observar a situação atual da mobilidade urbana no Brasil. Hoje, o país enfrenta um adensamento populacional desordenado, principalmente nos grandes centros, o que sobrecarrega a infraestrutura existente. Além disso, o modelo rodoviarista, baseado quase exclusivamente no uso de automóveis e motocicletas, está totalmente saturado. Em apenas 20 anos, houve um aumento de mais de 450% na frota de veículos, o que contribui diretamente para os congestionamentos diários crônicos que vemos nas grandes cidades. E essa crise não é apenas um problema de trânsito, ela tem impactos multidimensionais. Por exemplo, no aspecto social, tem uma perda de qualidade de vida e muito tempo desperdiçado no trânsito. No aspecto econômico, o país sofre com bilhões em perdas de produtividade todos os anos. Já no ambiental, o reflexo é o aumento da emissão do CO2 e a piora na qualidade do ar. E por fim, na segurança, vemos acidentes frequentes e respostas lentas em situações de emergência. Bom dia, eu sou o Vinícius e eu vou falar pra vocês agora Eu acredito que um dos principais problemas que a gente viu para enfrentar nesse nosso trabalho, que foi a falta de informação em tempo real. No cenário atual, a vigilância sempre é feita manualmente. Ou seja, alguém tem que ligar para reportar um problema, reportar um acidente no meio da pista. Isso gera muito tempo, gera um tempo de resposta. Então tem o cenário atual, onde a gente tem um tempo de detecção de problema manualmente ou reportado maior. E também gera o tempo para mobilização, que é o tempo de chegada de todo mundo no local. E isso gera uma grande demanda de tempo. O nosso cenário que a gente viu ideal é com a detecção automática já gerar alertas menos de 3 minutos, quase instantâneo. No cenário atual, nós temos 5 problemas críticos, que é a falta de monitoramento contínuo e automatizado. Sempre vai ter que ter alguém colocando a mão para receber as ligações. Sempre tem que ter alguém fazendo as ligações. Tem uma informação muito fragmentada e desatualizada para os motoristas. Um exemplo disso é no uso do aplicativo Waze, onde a gente muitas vezes está andando pela rodovia, pela pista, surge um alerta de veículo parado no acostamento, e você passa, o veículo já não está mais lá. Se a gente tivesse esse cenário onde já é automático, a gente não teria essa desinformação. Também temos o problema de uma resposta lenta, por conta também da questão da ligação, da resposta da pessoa que é responsável pelos alertas. Isso gera um grande tempo de resposta. E também tem uma impossibilidade de análise preventiva e do planejamento estratégico. Bom, e agora vendo a questão de oportunidade não explorada, na realidade atual a gente já tem um sistema, a gente já tem a tecnologia para resolver o problema de questão de atraso para essas respostas. Porque na realidade atual nós temos câmeras apenas para monitoramento manual, gravação para análise posterior e aplicação de multas automatizadas. Isso, na nossa visão ali da questão de resposta, é um potencial desperdiçado. A gente poderia usar esse sistema para uma detecção automática 24/7, uma análise inteligente em tempo real para gerar alertas contextualizados e também dados para planejamento urbano. Porque só usando o exemplo da cidade de São Paulo, nós temos mais de 34 câmeras públicas para serem utilizadas que a gente consegue utilizar para fazer uma transmissão em tempo real sem nenhum custo novo de equipamento, software. Seria custo zero. A gente só precisaria mesmo de um software mais inteligente para utilizar o sistema de câmeras mais eficientemente. Olá, eu sou o Fernando e agora eu vou introduzir um pouco o conceito de Smart Cities. O que são Smart Cities, né? Como a gente já viu, existe uma possibilidade, uma oportunidade muito grande
da gente captar dados e transformar esses dados em estatísticas, em insights para auxílio na gestão, né? Seja pela prefeitura, seja pelo governo estadual, etc., pelas entidades de gestão dos municípios ou estados, né? E as Smart Cities são cidades que fazem isso, né? Então, através de tecnologias, elas recolhem esses dados, né? Sejam de saúde, de trânsito, de escolaridade, educação, sejam dados econômicos da cidade, elas extraem esses dados através de informações públicas e transformam esses dados em insights que futuramente viram dashboards, viram ferramentas de auxílio à gestão. E por mais que isso pareça algo fictício, na verdade não é. Diversas cidades, como o Rio de Janeiro, já implementaram soluções inteligentes e foram premiadas internacionalmente. Então a tecnologia, ela existe, ela está madura e é acessível. O que a gente precisa é aplicar ela de forma estruturada ao problema de mobilidade urbana em específico, que é o que esse trabalho vem tratar, né? Então, o governo de São Paulo, por exemplo, já tem dezenas de câmeras transmitindo esse vídeo em tempo real, como o Vinícius falou, né? Só que essas câmeras são subutilizadas, elas servem apenas para monitoramento manual ou gravações. O que a gente propõe é um software inteligente que pegue essas informações, processe essas imagens e extraia insights, estatísticas úteis para a gestão. E isso constrói, né, um dos pilares de uma Smart City. Inclusive, a gente tem até uma citação do Scaringuela, que foi um dos autores estudados na revisão de literatura desse trabalho, que ele diz o seguinte: a informática, engenharia de tráfego, eletrônica, tecnologia comportamental e democratização da informação são ferramentas essenciais e que modernamente compõem o que se chama de trânsito inteligente, né? Consequentemente, um dos pilares para ter uma cidade inteligente. Bom, então eu sou o Henrico e como o Fernando comentou, a gente desenvolveu o sistema Mega justamente pensando nesse conceito de Smart Cities para a gente poder implementar, né, ter uma solução que visa alguns processos. Então, no primeiro momento, a gente tem uma captura, um recebimento, né, dos dados ali de streaming em tempo real dessas câmeras públicas. Posteriormente a isso, a gente tem um processamento dessas imagens. Então, basicamente, a gente está utilizando o Python junto com uma biblioteca que é o OpenCV, que ela possibilita um processamento, uma análise e processamento de imagens. E junto ao OpenCV a gente está utilizando também o Iolo, nesse caso a versão 11 Nano, que é uma versão mais compacta, mas que permite ainda assim uma boa análise das imagens, dos vídeos, com uma análise a nível de detecção, que até o próximo ponto ali, o próximo tópico, análise. Então a gente tem a detecção das imagens, classificação, para identificar, isso daqui é um veículo, isso daqui é uma placa, por exemplo. Então ele consegue fazer essa classificação, identificação de travessias num determinado ponto ali do vídeo, da câmera, padrões de congestionamento, para identificar se existe um trânsito ali considerável no momento da análise. E toda essa análise e processamento é disponibilizado para o usuário por meio da interface gráfica. Então, nesse caso, a gente está utilizando um dashboard, uma tela desenvolvida com o Next.js, e também estamos utilizando o WebSocket para poder mandar esses dados que são processados pelo Python para a interface, para a tela, né? E com isso a gente tem informações, alertas, dados automáticos. O monitoramento ele fica automatizado 24/7, então durante o tempo inteiro ele vai estar processando, vai estar rodando ali, sem necessidade de atualizar os equipamentos físicos. Então seria necessário apenas essa atualização de software. Bom, então para complementar tudo que eu falei, vamos de novo aqui para a arquitetura. No back-end tem todo o processamento, a gente está utilizando o Python, junto com o OpenCV, o Iolo que foi comentado, e a gente também está utilizando o Flask e uma extensão do Flask voltada para a parte de WebSocket, que é o Flask Socket.io, que ele basicamente, o Flask está fazendo um papel de comunicação, de interface entre o back-end e o front-end, que seria a interface gráfica. A gente utiliza o Flask para as APIs, que no caso são as requisições que o front vai estar fazendo para o back, solicitando o processamento da câmera. Então a gente consegue passar nessa requisição da API qual é a câmera que a gente quer analisar, enfim, tem essa comunicação. E o WebSocket de fato levam os dados que estão sendo capturados e processados em tempo real para o front-end. Então é literalmente uma conexão em tempo real entre o back-end e o front-end. Então o Fernando vai comentar agora um pouquinho para a gente sobre essa parte do front-end.
Bom, então falando sobre o front-end, a gente utilizou o Next.js para a criação desse front-end. E a gente fez essa escolha considerando vários fatores, um deles, principalmente a escalabilidade, né? O Next.js, pensando no desenvolvimento futuro mais robusto da aplicação, ele permite uma escalabilidade muito mais simples para nós, e também pensando principalmente nas lógicas de negócio, que são o coração do nosso sistema. Utilizar o Next.js facilita bastante o processo de desenvolvimento, porque por ser um framework simples, o desenvolvimento do front-end se torna mais rápido e ágil, e a gente consegue salvar mais tempo para focar no desenvolvimento do back-end, né? Além disso, o Next.js traz alguns benefícios, como o server-side rendering, que permite que a gente renderize componentes no servidor, isso reduz o tempo de carregamento inicial, e aí pensando num dashboard, né, de monitoramento, que a gente precisa de uma navegação rápida, isso facilita no carregamento de algumas das páginas do sistema. A gente tem também a questão das câmeras, né? Como eu falei, como são muitas câmeras que teriam que avaliar, o Next.js facilitaria essa escala naturalmente. A criação das rotas dinâmicas também é bem facilitada pelo Next.js. Então, supondo que a gente vai criar uma câmera para cada visualização, uma visualização para cada câmera, perdão, a gente conseguiria passar todos os parâmetros diretamente na rota e capturar esses parâmetros para facilitar a definição da câmera lá no back-end, etc. E por fim, finalizando, né, a gente então escolheu o Next para essa escalabilidade futura, principalmente pensando na quantidade de câmeras e na facilidade de desenvolvimento, né, e a velocidade, permitindo que a gente otimizasse o tempo mais para o back-end do que no front. Oi, eu sou o Danilo e eu vou falar da parte de processamento de vídeo, de imagem e detecção inteligente, né, da aplicação. Então, a nossa aplicação, o nosso sistema, ele tem um sistema de buffer profundo, né? Então, o nosso buffer de captura, ele faz frames em alta velocidade, a questão ali de performance, né? Nós vamos falar sobre isso também. Os frames que são processados, eles são analisados pelo modelo YOLO V11 Nano, cada frame que é processado, né? E temos ali um buffer de exibição com um atraso de apenas 2 segundos ali por conta da análise, né? Por conta do processamento. Então, de performance, nós temos 15 frames por segundo, processamento a cada 5 frames, então a cada 5 frames é refeito o processamento, buffer de 60 frames e também a reconexão automática. Falando sobre a detecção inteligente com o YOLO, com o modelo do YOLO mencionado, nós temos 5 classes para poder separar os veículos, que são carros, motos, ônibus, caminhões e bicicletas. Nós temos rastreamento, né, com IDs únicos persistentes para cada veículo, possibilitando aí essa informação, né, esse rastreamento. E nós também temos análise de movimento relativo dos veículos, então a gente consegue detectar veículos que estão parados, e isso contribui na nossa análise de congestionamento. Então, se tem mais de 8 veículos parados, a gente considera como se a rodovia estivesse congestionada, ou existe algum impedimento no fluxo do trânsito. Para a questão de travessia da rodovia, né, que está sendo filmada, também existe uma linha virtual que ela é configurável para cada câmera. Falando sobre funcionalidades e diferenciais do sistema Mega, nós temos um monitoramento constante, então, ele consegue funcionar sem supervisão humana na sua operação, a milhares de frames por hora, né, como dito anteriormente. Nós temos estatísticas em tempo real, ou seja, temos configurado um WebSocket que transmite informações como contagem de veículo, veículos que fizeram a travessia com sucesso da rodovia, veículos parados, também a quantidade de frames por segundo e o uptime, que é o tempo já que está em execução, né, que já está em exibição. Nós temos uma interface intuitiva, né, num dashboard moderno feito em Next.js, que foi a framework, né, foi a base do nosso front-end, ali, da nossa interface, por conta da sua performance, por conta de o build dele é bem rápido, então o resultado final da aplicação é uma interface bastante rápida, performática, e todas as métricas, o próprio vídeo em si, indicadores e a seleção de câmeras estão todas dentro do Next, então está tudo dentro ali do pacote de benefícios que a framework fornece. Também existe alta escalabilidade na nossa aplicação, porque é fácil você adicionar câmeras novas.
Então você consegue processar múltiplas fontes. E também toda a aplicação está containerizada com Docker. Então é muito fácil você fazer scale horizontal nela. E também temos custo zero em hardware, porque nós utilizamos infraestrutura pública existente, então não há necessidade de novos equipamentos e executa em hardware público, né? Executa em câmeras comuns. E nossa aplicação também é código aberto. Então, ela tem o seu código documentado, ela utiliza tecnologias open source e permite customização e extensão futura, se necessário, para seja quem for utilizar o sistema Mega. Bom, então para concluir tudo isso que a gente comentou, vamos mostrar o sistema em operação. Esse processamento em tempo real, das câmeras disponíveis e essa ideia de a gente estar desenvolvendo apenas o sistema, não precisar mexer no hardware. Fazer demonstração interativa com base no nosso front aqui. Então ele está rodando de forma local. Vou colocar em tela cheia aqui também. A gente tem algumas opções de câmeras já pré-configuradas para fazer essa análise. Então, vamos pegar, por exemplo, essa aqui lá de Ubatuba. Ele vai iniciar a requisição para o back-end, e quando ele tiver um retorno, ele devolve aqui para o front-end e a gente começa a analisar essa imagem. Então, ele identifica os veículos que estão passando na tela. Isso aqui é o processamento da câmera mesmo, né? A imagem da câmera. Então, ele está sendo processado o vídeo com os veículos, identificando o carro, a motocicleta ali, por exemplo. A gente tem uma linha de referência ali no meio da câmera, que basicamente captura as travessias, que tem um contador que é transmitido pelo WebSocket ali no canto superior direito, ou canto direito ali no meio da tela, né? Alguns veículos que o Python, o YOLO detecta e identifica que estão parados, eles ficam com uma marcação azul ali, né? Eles são contabilizados para a relação de veículos parados. A quantidade de veículos influencia para a detecção do tráfego também, se tem muitos veículos parados. E a gente tem estatísticas da câmera ali, que são passadas via WebSocket. Vou pegar um outro exemplo aqui, outra câmera também. Isso. É importante destacar que a definição da câmera é feita assim que ele realiza a requisição, né? Então ele realiza uma primeira requisição, passando para o back-end a informação de qual câmera ele vai processar, e depois ele redireciona para uma rota onde a câmera processada é apresentada, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, por exemplo, o fluxo dos carros, e aí é importante destacar também que a gente limitou os objetos que podem ser detectados pelo YOLO. Então a gente limitou, são carros, bicicletas, motos, caminhões e ônibus. Qualquer coisa diferente desses objetos, o YOLO não vai detectar, né? E é até importante a gente ressaltar também que a gente realizou alguns testes inicialmente com uma versão do YOLO, que era o YOLO V8, que a gente havia feito os estudos e considerado que era a melhor opção, mas por alguns gargalos que a gente foi detectando nas câmeras, a gente decidiu aprofundar esse estudo e descobrimos que para esse intuito, o YOLO de versão 11 é melhor para detecção. Dessa mesma forma, ainda usando o YOLO de versão 11, a gente, com o hardware disponível, decidiu usar a versão mediana, mas ela causava um atraso grande na hora de processar o vídeo e retransmitir no front-end. Então, por esse motivo, a gente decidiu descer uma versão, a gente desceu para a versão do YOLO V11 Nano, que ainda assim apresenta uma performance muito boa, considerando o hardware disponível, e o vídeo é retransmitido para o front-end em tempo real, claro, com um pouco de perda, né, na exibição, mas ainda assim suficiente para detectar e gerenciar alertas e informações importantes. Aqui a gente tem uma visualização experimental de um vídeo gravado, né? A gente decidiu pegar esse vídeo diferente das outras câmeras disponíveis, que são câmeras ao vivo. Esse vídeo é gravado, mas decidimos colocar ele para ter uma visão melhor da capacidade do sistema, né? Nesse caso, exatamente. Vamos falar assim, é um contexto, um ambiente controlado. Então a gente está pegando um exemplo aqui de estresse da câmera, até para poder exemplificar isso. Então, nesse exemplo do vídeo, a gente tem muitos carros passando. Em certo momento que dá para perceber que os carros param. Isso é identificado pelo sistema também. Então acaba sendo ali o exemplo ideal, vamos dizer assim, para exemplificar tudo que a gente vem falando e mostrar a importância, né, todo o sentido por trás desse sistema. Então, assim, que nem ele está fazendo uma análise dessa imagem. Isso pode ser, está tudo sistematizado, né?
Então você não precisaria de ter uma pessoa, uma equipe ali que ficaria em todo momento. Aconteceu foi reportado alguma questão ali, aí precisa anotar isso. Às vezes até no sistema a pessoa consegue fazer esse controle, mas é tudo manual. A ideia do sistema é ter isso tudo automatizado, basicamente. Resolvendo o problema de ter a informação e não saber o que fazer com ela, né? Então a gente tem as câmeras, na verdade a gente tem os dados, né, que vêm das câmeras, né, os vídeos das câmeras, e a gente transforma isso em informação real, né, em sites reais para a tomada de decisão. Bom, nosso sistema é basicamente esse. Ele tem o foco de trazer essas informações e mostrar os benefícios de fazer essa atualização de sistema. Seria apenas uma camada de software em cima de uma infraestrutura já existente. A gente está fazendo essa apresentação, então só para relembrar, ao longo do trabalho a gente comentou aqui, eu, o Henrico, o Fernando também apresentou para a gente alguns pontos, o Vinícius, o Pedro e o Danilo. E esse foi nosso trabalho de conclusão do curso Ciência da Computação da Unip de Ribeirão Preto.